Almas queridas, bom estar aqui. 2024, me permitam repetir, em outubro próximo, completarei 30 anos de vínculo afetivo, espiritual e, por um tempo, também profissional, como muitos estão cientes. Esta é a minha casa espírita em Andradina. Sempre amei, sempre amarei esta nossa casa e esta nossa querida cidade e comarca. Como anunciado pelo nosso dirigente, também filho, amigo, benfeitor, iniciamos o capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Como se faz mistério, tentarei trazer o estudo do Evangelho para o cotidiano das nossas vidas. O Evangelho somente tem sentido ser buscado e se houver de nossa parte um esforço contínuo, perseverante, sincero, de adequarmos a nossa vida a Ele. Permito-me a leitura da parábola que inicia o capítulo 18. E depois vamos para os comentários, atentos à disciplina da noite. Parábola do festim das bodas. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram-se a ir. O rei despachou outros servos, com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado. Mas os que para ele foram chamados
não eram dignos dele. E depois, às encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. O texto está em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. Amados, todos os textos e temas evangélicos comportam infinitas interpretações. Nenhum filósofo, teólogo, orador, expositor, pensador conseguirá tudo dizer a respeito de qualquer tema que se queira abordar. Portanto, não será hoje que esgotaremos o tema desta noite, mesmo porque não sei tudo sobre este tema e sobre nenhum tema. E na Terra, ninguém pode dizer tudo saber sobre qualquer coisa, porque sempre há o que aprender, sempre há o que aprofundar, sempre há o que buscar. E eu escolho começar assim. Ao longo das nossas vidas, e algumas vidas, como é o caso da minha, já longas mesmo, nós todos recebemos incontáveis convites, os mais variados convites. Há convites que não fazemos questão de recebê-los. Há outros que nos são formulados, que não despertam em nós maior interesse, maior disposição. Há convites que não gostaríamos de receber, até pelo constrangimento que enfrentaremos de dizer não para aquele convite. E há outros convites ainda que chegam e, por diversos fatores, não nos apercebemos da excelência, da oportunidade, da beleza, da importância
daquele convite. Ou, se quisermos ficar com a expressão do capítulo 18, quantos chamados, desde a mais tenra idade, a começar pelos apelos, chamados, convites que os nossos pais formulam. Quantas vezes, nem dá para saber, na nossa infância, através dos pais, dos irmãos, da parentela, dos amigos e dos professores, de maneira muito especial, quantos apelos recebemos para a busca do bem. Todos nós aqui tivemos dezenas de professores, centenas, talvez milhares de pessoas que passaram por nossa vida convidando-nos para alguma coisa no bem. Somente hoje aqui, das 8 da noite em diante, muitos convites foram formulados para nós. A oração é um chamado, é um convite. O silêncio do ambiente, outro convite. A página que o nosso companheiro leu, Espinheiros, é um chamado, falando-nos da necessidade imperiosa do trabalho. O último parágrafo, pode pegar a mensagem aí, se puder, se desejar. Não olvidemos, olvidar com L, esquecer. Não esqueçamos o imperativo do trabalho. É um convite, é um chamado. O nosso dirigente lembrou da presença do carrinho de supermercado para a composição das cestas básicas. É um chamado. É um chamado. E sem ferir a ninguém, ficaremos surdos a esse chamado? O carrinho continuará vazio? Ou nós vamos estacar o passo e prestar atenção no chamado? E meditarmos sobre o que podemos fazer para que esse chamado não caia no esquecimento, para que de novo não pequemos pela surdez espiritual, pela indiferença espiritual. Há muito tempo, assistindo um programa de televisão, ocorreu uma tragédia no México, uma tragédia coletiva. E o repórter, dentre tantos mexicanos que choravam, entrevistou um e perguntou para aquele homem: por que você está chorando? Você perdeu muita coisa nesta tragédia? Ou você perdeu alguma coisa nesta tragédia? E ele surpreendeu o repórter, como a mim, dizendo: não, eu não perdi nada. Eu não estou chorando por mim. Eu estou chorando pelos meus irmãos mexicanos que perderam muita coisa.
não passa um dia de nossas vidas sem que, talvez possa errar, dezenas de convites ao bem nos chegam. E precisamos treinar a visão espiritual. Não errei. Precisamos treinar o terceiro olho, a visão do Espírito, que fica no lobo frontal, para que possamos perceber, treinar a audição. Quantas vezes eu sofri por não ter ouvido os conselhos dos meus pais? Quantas vezes eu sofri por não ter ouvido os conselhos dos professores que me propunham estudar mais? Mas qual é o adolescente, menino, há mais de 50 anos, apaixonado por bola, que ia deixar de jogar bola com os amigos para estudar mais? Há uma semana das provas, eu podia estudar na véspera. Você conhece mais alguém que tenha feito isso na vida? Não. Quantos apelos? Voltando um pouco para a parábola. Um rei, preparando a festa de casamento do seu filho, mandou que alguns colaboradores, funcionários, empregados, servos, na linguagem da parábola, saíssem para lembrar os convidados que a festa estava com dia e hora marcados. Olha, estamos aqui, é o reserva-data de hoje, da atualidade. A gente não marca alguma coisa e não expede um reserva-data para que todo mundo anote na agenda e comece a se preparar? Então, os servos fizeram isto. Olha, vocês já receberam a reserva-data, o filho do rei vai se casar, vocês estão convidados. Não foram. Ou seja, não aceitaram o convite para uma festa, nem para uma festa. O convite não era para trabalhar 12 horas por dia, sem repouso semanal remunerado. Não era para trabalhar 12 horas sem férias, sem 13º, sem fundo de garantia. Não, era para uma festa. Não foram. O rei não desistiu. Mandou novos servos. Vamos pensar que os primeiros servos, colaboradores, não souberam convidar, não cumpriram bem o desiderato. Mandou outros empregados, quem sabe estes. Novamente, os convidados não aceitaram o convite. O rei não desistiu. Mandou outros servos. Não é possível. E pela terceira vez, falaram não. Uns tinham que ir para o campo, para ficar no texto bíblico, outros tinham negócios a tratar, não tinha tempo para ir na festa do rei. Bem, trazendo para nós, vamos substituir a festa do rei por aquilo que quisermos
de bom. Deus, o Cristo, o Evangelho, estão nos chamando há tempos para a felicidade. Todos queremos a felicidade. Deus, o Cristo, a espiritualidade, o Evangelho, estão nos convidando para a paz, para a segurança, para a tranquilidade, para a alegria, porque o Evangelho é isso tudo e muito mais. O Evangelho nos está chamando para a saúde emocional. O Evangelho está nos convidando para uma vida com qualidade. O Evangelho quer que sejamos felizes desde já para sempre. E a humanidade fala não. Não. Esta felicidade que Deus me oferece, eu não quero. Esta, para me ater ao tema felicidade, mas pode ser paz, alegria, segurança, bem-estar. Esta felicidade que o Cristo me oferece, eu não quero. Eu não quero a paz do Evangelho. Eu quero a felicidade do meu jeito. Eu quero a felicidade dentro do que eu concebo felicidade. Porque o reino de Deus da parábola é isto tudo. E a parábola nos adverte o que aconteceu com aquele penetra na festa. Os outros se perderam nos seus negócios. Vá cuidar dos seus negócios, então. Mas não reclame. Não reclame. Falo da doutrina espírita, mas isso vale para tudo, tudo na nossa vida. Uma senhora, uma vez, frequentou nossa casa, por uns 2, 3 meses, e me disse, vou embora, não volto mais. O Espiritismo não me deu o que eu estou querendo para a minha vida. Eu falei, sim, mas o que é que você tem dado para o Espiritismo? O Espiritismo nos dá o que nós damos para o Espiritismo. O estudo nos dá o que nós damos para o estudo. A vida nos dá o que nós damos para a vida. Então, a vida material pode sim nos dar alguma satisfação. Dá, é inegável. O dinheiro nos traz alguma satisfação. O status, a cultura, a fama, a glória, o poder, tudo isto proporciona alguma segurança, alguma estabilidade, alguma alegria. Mas a alegria das coisas que passam, passa quando as coisas passarem. Compreenderam? Nada que é transitório, nada que é passageiro, pode nos garantir uma felicidade duradoura. Já imaginaram se nós colocarmos toda a nossa felicidade no trabalho profissional? E quando vier a doença?
E quando vier a aposentadoria, o que será de nós? Então, nesta noite, o Evangelho está nos dizendo dos muitos chamados que chegam para todos nós. Hoje pela manhã, como sempre faço, eu começo o dia lendo uma página de Emmanuel, da série Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, Vinha de Luz, que ao todo são mais de 900 capítulos, quer dizer, material para uma lida diária que demanda quase 3 anos. Então, se eu permanecer mais 1000 dias encarnados, tudo que eu vou conseguir fazer daqui até desencarnar é uma lida da série Fonte Viva, uma lida, sendo que cada leitura demanda 3, 5 minutos, talvez. Primeiro convite que eu recebi, e minto, ao acordar no corpo e constatando estar encarnado, era o dia, era a vida me convidando à atividade. Consegui ficar de pé. Outro convite da vida dizendo, caminha. Percebi que continuava enxergando, com óculos, sem óculos, não importa. Outro convite da vida, use a visão para olhar a vida com gratidão, com otimismo. Constatei que as mãos estavam comigo. Outro convite. E pergunto, dá para contar os tantos de convites que chegam? Hoje, e já falei isso aqui, 4º dia útil, né, o meu salário foi creditado, não é mais salário porque não estou trabalhando, né? Foi creditado. Um convite e tanto para fazer o bem. Hoje eu não podia dizer, estou impossibilitado de fazer algum bem para alguém, porque o dinheiro estava lá na conta. Sendo uma aposentadoria, um direito adquirido, já não preciso fazer mais nada, além de acessar o app do banco e verificar se já está lá e se eu já posso começar a fazer algum bem para alguém. Todas as bênçãos, todos os recursos, todas as possibilidades, todas as potencialidades são convites, chamados para que nos mexamos, para que nos movimentemos na direção do bem. E nós vimos aqui que esta pessoa da parábola foi expulsa para uma região de sofrimento, trazendo para as nossas vidas. O amor convida, o amor reconvida, triconvida, quatriconvite. O amor nos convida 1000 vezes. Nós temos a chance de ouvir o chamado do amor. Porque se formos surdos, indiferentes ao chamado do amor, estejamos certos de que a dor nos chamará de alguma forma. E nós temos
a possibilidade, nós que digo, não somente nós que estamos aqui, a humanidade tem a oportunidade ainda de ouvir o chamado do Cristo através do Evangelho, através de todas as pessoas e circunstâncias que nos concitam ao bem, antes do advento das grandes dores. Então, não esperar que a dor chegue para nos lembrarmos de Deus, para nos lembrarmos do Cristo, para nos lembrarmos do bem que podemos fazer. E ninguém está tão destituído de recursos que não possa fazer algum bem. Onde estiver, com quem estiver. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Por enquanto, poucos escolhem o bem. Espontaneamente, voluntariamente. Poucos escolhem o bem espontaneamente. Alguns vão despertando através das dores. Ou muitos através das grandes dores. Por esta razão, o planeta ainda sofre e chora, para que a humanidade ouça o convite à solidariedade, à cooperação, ao amor, à caridade, à bondade, à misericórdia. E nós aqui no Brasil estamos tendo, nesta catástrofe gaúcha, mais um chamado para o bem. Alegremo-nos por estarmos sendo poupados desta enchente. Talvez não possamos fazer muita coisa pelos irmãos gaúchos que estão sofrendo, mas podemos fazer alguma coisa pelos irmãos aqui da nossa periferia. Jesus é tão sábio que não tem uma cidade no planeta, não tem uma vila no planeta, não tem uma aldeia no planeta que não tenha miseráveis, que não tenha pobres, esperando pelo nosso concurso fraterno cristão. Não tem uma cidade que possa dizer: nós aqui desconhecemos o que seja desemprego, o que seja falta de moradia para todos, nem as cidades mais ricas do mundo, que eu nem conheço, podem dizer-se livres da escassez, da miséria, da fome. Para que ninguém possa dizer: nada faço, porque no entorno de mim não vejo ninguém que necessite da minha cooperação. Parabéns para mim. Passei só 4 minutos hoje. Olha, estou progredindo. Um beijo no coração de todos. Muita paz.